Aqui. Simulado Só um 2020. Administrador. Só um pouquinho. Deixa eu secar aqui, ó. Que daí você pisa aí no daí tu chega. Beleza. Pronto, o ar tá bem fresquinho pro senhor. Sim, senhor. Sente, senhor. Não tá, senhor? Tá bom, hein? Tá fresquinho? Tá bom, senhor. Tá só pra dar fina, né? Tá dado. Dentinho, Administrador. 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 Tá. De 1 a 20. Justifique os itens seguintes com relação aos direitos sociais públicos. Os direitos públicos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros e garantem a participação na vida política e influência nas decisões públicas. Então, os direitos públicos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros e garantem a participação na vida política e influência nas decisões públicas. Estou errado, então justifique os seguintes. Com a relação de direitos sociais públicos aos direitos sociais públicos, os direitos são titulados e livre exercidos por todos os brasileiros e garantem a participação na vida política e influência nas decisões públicas. Vamos ver a corrigir. Tá errado. Não. Então a letra A. Letra A era a resposta. Certa é B. Marquei. Certa é a B. Então tá, próximo. Os instrumentos de planejamento públicos estão previstos na Constituição Federal. Os instrumentos de planejamentos públicos estão previstos na Constituição Federal. Entre eles, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, segundo a Constituição Federal, não poderão ser aprovadas quando incompatíveis, como. Então, a lei não pode ser compatível com o quê? Os instrumentos de planejamento público estão previstos na Constituição Federal. Planejamento público estão previstos na Constituição Federal. Planejamento público e Constituição Federal. Entre eles, a lei de distribuições. Entre eles, a lei de distribuições orçamentárias. Distribuições orçamentárias. As emendas ao projeto de lei orçamentárias, institutos, planejamento público orçamentários, as emergências ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias segundo a Constituição Federal.
não poderão ser aprovadas quando incompatíveis. A Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual, Lei de Responsabilidade Física, o anexo de metas físicas, a política é de equilíbrio de contas públicas. Pois vamos ver aí. Corrigir é a B. Plano plurianual. Plano. Então tá. Letra B é de resposta. Aqui, ó. Certa é a B. De novo, marquei aí. Tá. Vamos para C. O próximo. Comercial. Tá. Vamos ver. O prévio inválido e o resultado da soma dos prazos inválidos dessa forma, assinalar alternativa com a fórmula utilizada na célula B8. Célula B8. Tá, prazo, datas. Tá. É permitido o período inválido e o resultado da soma dos prazos inválidos dessa soma assinalar a alternativa ao formato utiliza na célula B8. Célula B8. B6, célula B6, 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 B2, então 6, 7, 8, B6, 7, 8, 6, 7, 8, tá tudo 8. Não, que não, também tá bem mais 12, 15 aqui dá 15. A D não é D porque 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16. Não dá D, a C. A C dá 6, 7, 8. Aqui a soma dá essa situação. Então poderia ser a letra C. Corrigir. E a letra B. Então a letra B. Certa é a B. Marquei a C. 3 erros. Próximo. O CIAF, que é responsável pela execução orçamentária e financeira dos recursos públicos do governo federal, e por garantir a integridade da informação inserida na base de dados, possui regras claras de controles e de auditores contábeis a respeito da conformidades. No CIAF, julgue os itens a seguir. No CIAF.
Ao acessar o sistema, o CPF do operador é registrado automaticamente, bem como a data, a hora e o número do terminal utilizado para acesso. Isso decorre com o cumprimento dos requisitos necessários para atendimento à primeira regra. De segunda, identificação das operações usuário. Tá o CPF dela, nas regras, na situação que ela irá fazer. Essa situação. O sistema, o CPF operador é registrado automaticamente. Certo ou errado? Então vamos marcar corrigir. Tá certo, porque pega todos os dados dele. Então tá, D. Letra D. D. Correto. Marquei a tá. Pelo menos. Sem necessidade de outorga conjugal, somente se acaso no regime de comunhão universal de bens. Alienar os imóveis que integrem a patrimônio da empresa ou gravá-los de ônibus real, sem necessidade de o empresário causado pode, sem necessidade de outorga conjugal, somente se cansado no regime da comunhão universal de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. B. Somente com outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los em ônus real. C. Sem necessidade de outorga conjuga, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, sem necessidade de outorga conjugal, somente se caso o regime de comunhão parcial de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, somente com outorga conjugal, somente se cansado regime e da comunhão universal de bens, alienar os imóveis que integrem a patrimônio da empresa ou gravá-los ônus real. Então marcar B. Corrigir. A certa é a C. O que a C diz? Sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem ao patrimônio da empresa e gravá-los de ônus real. Então, A, B, C, D, E.
A, a correta é a C. Marquei B. Acertei um pelo menos. Vamos para a próxima questão. Fechar. No que se refere ao poder executivo, julgue os itens subsequentes. Na Constituição Federal, as competências privadas do Presidente da República são elencadas em rol taxativo, certo? Não, para mim é errado, corrigir. Tá certo mesmo, é incorreto isso. Então mais um, A, B, C, D, E, F. Tá, então tá errada, tá certo. Correto. A, B. Correta, B. Próximo. Tá. Com relação a receitas públicas e a atividade do governo nas finanças públicas, julgue os itens a seguir. A intervenção direta do setor público aos setores de infraestrutura que caracteriza o exercício de função elocativa justifica-se para dificuldade do setor privado para aplicar resultados em projetos de grande porte. Com relação às receitas públicas e a atividades do governo de finanças públicas, financeiros, julgue os itens a seguir. A intervenção direta do setor público em setores de infraestrutura que caracteriza o exercício da função alocativa justifica pela dificuldade do setor privado para aplicar recursos em projetos de grande porte. Vamos ver a corrigir, tá certo? Então, tá correto a letra E. Tá correto. Porque o governo libera um dinheiro para pagar a situação, para construções. FG. Próxima. Acerca de Estado, governo e administração pública, julgue os itens a seguir. A autonomia do Distrito Federal e sua organização público-administrativa tem limitações constitucionais. A autonomia da administração federal e a sua organização político-administrativa tem constitucionais. Tem limitações constitucionais? Sim, né? Ou não? Marca corrigir. Tem indicação da Constituição. Então tá correto.
correta, letra A. B, C, G, H. G, H, I, J, K, L, M, D, O. Muito bem. Então, a próxima pergunta. Acerca dos conceitos e das tecnologias. Acerca dos conceitos e tecnologias relacionados à internet e ao Internet Explorer 8. A segurança da informação, julgue os itens a seguir. Não, subsequentes. Acerca dos conceitos e das tecnologias relacionados à internet, ao Internet Explorer 8 e à segurança das informações, julgue os itens subsequentes. O princípio protocolo que garante o funcionamento da internet. O FTP responsável por permitir a transferência de hipertexto e navegação web. Punha, corrigir, tá errado, não. Então não é, né? Então incorreto. B. Marquei. Então tá. Próximo. 22. Vamos nessa. Em sua primeira semana com analistas de corretora XYZ, o senhor Fulano da Silva foi designado para analisar as demonstrações contábeis da CIA, realizadas aos anos de 20 vezes 1 e 20 vezes 2, que deram origem às seguintes indicações. Indicador 20 vezes 1, 20 vezes 2. Retorno sobre o patrimônio líquido 12,00%, 11.375%. Retorno sobre o ativo 4,80%, 4.375%. Margem líquida 4%, 3,50%. Giro do ativo 1,20, 1,25. Alavancagem 2,50 e 2,60. Liquidez corrente 1,40, 1,30. Dentre as conclusões apresentadas pelo senhor Fulano da Silva, em seu relatório sobre a CIA, ETA é consistente com esses indicadores e de que o aumento do índice de endividamento da CIA está em 20 vezes 2.
mitigou os efeitos de redução da sua lucratividade na rentabilidade de seu capital próprio. Essa letra A. Administração das aplicações do recurso da CIA em 20 vezes 2 foi acompanhada por uma redução proporcionalmente maior do seu monte de vendas. C. A diminuição de monte de vendas em 2 vezes 2 foi acompanhada por uma redução proporcionalmente maior das suas despesas. D. A administração das aplicações do recurso pela CIA em 20 vezes 2 foi acompanhada por um aumento na rentabilidade dessas aplicações. E o aumento do índice de endividamento da CIA em 2 vezes 2 foi acompanhado uma das redução proporcionalmente maior da sua dívida de curto prazo e de que as suas aplicações no curto prazo marcar-se o AB corrigiu. E a letra A e J tá incorreto. Correto. É a próximo. Jogue os itens que se seguem relativos à gestão de pessoas. Na organização, ações e treinamento, desenvolvimento e educação devem estar em contínua mudança, a fim de atender às demandas e diferentes contextos e modelos da administração. Então, demanda modelo e contextos da administração. Na organização de treinamento e desenvolvimento da educação deve estar em mudança. Isso. A. Corrigir. Tá certa. Tá certo essa aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui 11. Agora sim. Correto. Próximo. Então, vamos lá na 12. Nos termos da Lei de número 8.112, em 1990, a responsabilidade civil administrativa resultando de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
Então, nos termos da Lei número 8.112, de 1990, a responsabilidade civil administrativa resulta de ato. Então, aqui é de ato, né? Omissivo e comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Apenas comissivo e desempenho do cargo ou função. Omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função, bem como fora deles. Apenas omissivo prática e desempenho do cargo ou função. Apenas comissivo praticado e desempenho do cargo ou função, bem como fora deles. Errado. Vamos lá. A respeito do controle da administração pública, julgue os itens a seguir. Cada poder é dotado da mecanismo de controle sobre os demais poderes, assegurando equilíbrio e a harmonia caracterizada pelo sistema de freio e contrapesos. Nesse sentido, a atuação do Ministério Público como fiscal institucional por consiste em demanda perante o Poder Judiciário, participando o controle jurisdicional, provocando sua incidência. Corrigiu. Tá certo. Então, 13. Que certo. É a letra A. Então tá, próxima. Acerca dos conceitos e organização, gerenciamento de arquivos e segurança da informação. Julgue os itens a seguir. Um arquivo sem conteúdo pode ser criado e armazenado no disco rígido. Um computador, desde que seja nomeado no momento da criação. Certo? Corrigir. Tá certo, não? Que é nomeado. Então, 14. Porque tudo que é situação que sai de fábrica já é nomeado. Então, certo. Então, próxima. Agora aqui. Questão 15. Então tá. Sobre o sistema de registro e
previsto na Lei nº 8.666, de 93. É correto afirmar uma possibilidade. É possível selecionar o preço a serem registrados por meio de licitação na modalidade concorrência ou se tratar de bens ou serviços comuns utilizados do pregão. Trata-se de sistema de aquisição. Trata-se de sistema para aquisição de bens e serviços, que somente é empregado no âmbito de administração pública federal. O prazo de validade e ata de registro de preços será de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vista e obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração pública, limitando a 60 meses. Uma regra registrados ou preços administração pública fica obrigada a firmar as condições referentes às aquisições ali mencionadas, salvo se comprovar que os preços são manifestamente superiores aos praticados no mercado. E trata-se de procedimento de consulta e registro de preços referência tão somente para fins de verificar a adequação e exequibilidade dos preços ofertados por licitantes. Vamos marcar? Vamos corrigir, tá certo? Aqui a letra 15, que é mais certa, que é a letra correta. É impossível solicitar os preços serem registrados por meio de licitação na modalidade concorrência ou se tratar de bens ou serviços comuns, utilizando-se o pregão. Isso aí, então tá correta, certa. Tá correta. Próximo. Então vamos lá. 15 agora 16. De acordo com a Lei número 8.429, de 92, ou ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário público, ensejado perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos. Pode ser praticado por conduta
comissiva ou omissiva, somente dolosa, perpetrada por agente público, e por praticar que induza ou concorra para praticar o ato improbidade ou dele se beneficie sobre qualquer forma direta e indireta. B. Comissiva ou omissiva dolosa ou culpa perpetrada por agente público e por particular que induza ou concorra para a prática do ato e improbidade e dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Bem, né? Comissiva e dolosa necessariamente é que seja perpetrada por agente público ou por particular que induza e concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Comissiva ou omissiva, dolosa ou culpa perpetrada apenas por agente público e sendo amplo. Comissiva dolosa necessariamente é que seja perpetrada apenas por agente público em sendo amplo. Vou marcar. Corrigir. É a B. Errado. É a B. Então, é a B. Vamos lá. Leia o texto a seguir e responda a questão. A Lei 8.666, estabelece normas gerais sobre licitações e contrato administrativo pertinentes a obras-serviços. Inclui a publicidade, compras, alienações e localizações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, dos Distrito Federal e dos municípios. Segundo a Lei 8.666, 93, há várias modalidades de licitação. Sobre essas modalidades, assinale a alternativa correta. Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atendem a todas as condições exigidas para cadastros, até
até o terceiro dia anterior à data o recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. B. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interesses do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos ou convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa. C. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial de habitação preliminar comprovem possui os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. D. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para alimentação de bens imóveis. Cá. Era D. Tentar 18. Na fase tecnicista da gestão de pessoal e área de recursos humanos, passou a recompensar que todos a qualquer processo seletivo tivesse em seu escopo a necessidade de conter provas técnicas, garantir assim um contrato de pessoal com elevada expertise para a função. Procura-se com os custos da organização e a criar políticas de recursos humanos que beneficiam a produção, dado pouco valor à necessidade dos empregados. C. Identifica fatores de desempenho que deveriam ser praticados por todos os colaboradores em prol da melhoria da produção e do ambiente de trabalho. D. Introdução os primeiros programas da planejamento estratégico com foco nas boas
práticas de negócio, operacionalizar serviços como os de treinamento, recrutamento, de seleção, cargos, salários, higiene e segurança no trabalho, benefícios e outros. Vou marcar, né? Corrigir. É aí. Assinale a alternativa que apresenta fatos registrados exclusivamente pelos sistemas patricional. Então tá. Empenho e despesa com equipamentos e operações de créditos concedidos. B. Arrecadação e impostos e alienação de bens. Alienação de bens. C. Apropriação de despesas com pessoal ativo e liquidação de serviços por terceiros. D. Consumo de estoque e recebimento por doação de computadores. D. Liquidação de despesas do capital e arrecadação de dívida ativa ao longo prazo. Então é despesa. Assinale a alternativa que apresenta fatos registrados exclusivamente pelos subsequentes patrimonial. Então marcar aí. Corrigir. Tá errado, é a D. Errado aí. Próxima questão. Próxima, isso. Assinalare a alternativa que indica as contas que representam componentes patrimoniais das origens dos recursos, por sua natureza de saldo. Caixa, aplicações financeiras e estoques para revenda. B. Capital social, debitures emitidas e juros ativos. C. Instrumentos financeiros ativos, salários a pagar e impostos e recuperar. D. Receita de venda imóveis para renda e perda na alimentação de bens. E. Custo de mercadoria vendida, fornece e impostos a recolher. Marcar A. Corrigir. É a B. Capital social debitures preliminares e juros ativos. Então tá errado. Era A. Não era B. Errada A.
Era B. Então, próxima, agora acabou as questões. Você completou o simulado. Veja o resumo de seu desempenho. Corretas 8 de 20. Tempo decorrido 54 minutos e 7 segundos. Ok, fechei. Então ficamos por aqui.